quando lá em Gênesis, no capítulo 1, uma lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas você defende a teoria do gap ou não? Não por causa de dinossauro. Diz que a queda de Satanás, ela acontece no Éden. Então não acredito que houve uma extinção dos dinossauros ou que a queda de Satanás se dá ali naquele momento. Pastor, tem algumas literaturas que eu li, elas fazem uma defesa, quando lá em Gênesis, no capítulo 1, uma lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2. Tem algumas literaturas que eu cheguei a ler, que alguns teólogos chegam a afirmar que ali, entre o versículo 1 e o versículo 2, a terra ali sendo sem forma e vazia, ali fala que ali pode ter sido ocasionado o fato da extinção dos dinossauros, a queda de Satanás e esse tipo de coisa. Eu gostaria de entender como que o senhor vê esse texto aí, se de fato existe uma lacuna. Ok, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu que agradeço, pastor. Teoria do gap, teoria da lacuna, queria saber o que cada um de vocês pensa a respeito. Conhece, né, Betão? Teoria do intervalo. Isso aí, também do intervalo. Temos um intervalo aí, já que estamos ao vivo, né? Habemos intervalo. Por que não um intervalo? Conforme diz no latim. Vamos lá. Eu acredito sim que é tão precisa e tão perfeita a declaração de Gênesis 1, Bereshit, bara Elohim, et hashemai vet haaretz, as 7 palavras, 28 letras, 2701, 37 vezes 73. Eu acho que é muito perfeito a declaração de Gênesis 1:1. Depois Gênesis 1:2 são 14 palavras. É interessante, né? Que é o dobro de palavras de Gênesis 1:1. Então, eu acredito que exista realmente, não é uma continuidade. Né? Ele não está falando que a Terra, o Haitá, mas você acha que tornou-se. o número de palavras é o bastante para... Porque nenhum versículo bate um com o outro, assim, né? Não, você tem é uma 7 regra. num e tem 14 no outro. Então, o 7 invoca uma perfeição. O 14 está declarando uma geração. O 14 é um número geracional. Mas 7 palavras você fala em hebraico? Em hebraico. Em português não dá, né? Em português não, português. Tem que ir para o hebraico, tem que ir para o hebraico revelado, né? Certo. Tem que ir para o hebraico original, é então, outra história. Você defende a teoria do gap ou não? Não por causa de dinossauro, né? Não por causa de dinossauro. Aqui, vamos pegar um gap e vamos botar todo mundo que a gente quer. Tudo que a gente não tem resposta, colocar aí põe dentro. no gap. Não por isso. Agora, eu acredito que haja realmente a questão de a Terra não ter sido criada sem forma e vazia, né? Então, há evidentemente uma condição, não creio nessa continuidade cronológica, ele dizendo, Gênesis 1, ele criou a Terra, e a Terra, quando começa a dizer, a Terra era, e Haaretz Haitá, a Terra tornou-se, esse Haitá, do era, aparece depois em Gênesis 19:26, quando a mulher de Ló olha para trás e tornou-se uma estátua de sal. O mesmo Haitá, que está lá em Gênesis 1:2, está em Gênesis 9:26. Então, por essas condições, eu acredito sim que não seja uma continuidade, mas não para chamar o grande fosso, o grande intervalo e botar dinossauro, botar diabo, botar todo mundo aí. É a queda de Satanás, o diabo, a idade da terra. Apenas umas situações que há uma declaração tão perfeita em Gênesis 1:1 que explica toda a criação. Ele criou o céu e a terra. E do 1:2 em diante, ele está restaurando todas aquelas coisas. Professor Gabriel. Por muito tempo eu abracei a teoria do gap, a teoria do intervalo, chamada teoria do hiato também, né? Principalmente por ouvir alguns pregadores famosos do meio pentecostal propagando ela. Hoje eu já não a compreendo mais dessa forma. Eu acredito na narrativa do Gênesis ali sendo uma continuidade mesmo, não tendo nenhum intervalo entre os versos 1 e 2 ou 2 e 3 no caso. Então não acredito que houve uma extinção dos dinossauros ou que a queda de Satanás se dá ali naquele momento. Eu mesmo acredito que a queda de Satanás é bem próxima à queda do homem. Eu tenho essa defesa ali entre o Gênesis capítulo 3, por causa da expressão Tov Meod, e Deus viu que era muito bom. Se era tudo muito bom, não tinha como o mal ter existido até então. Então acredito que a queda de Satanás tem que se dar ali entre o capítulo 1 do Gênesis até o 3, onde de fato... Você sabe que tem uma teoria que diz que a queda de Satanás, ela acontece no Éden. Eu defendo ela. Você defende essa ideia? Eu defendo ela. Você defende, Betão, que a queda de Satanás tenha acontecido no Éden? O texto de Isaías 14, né? Depois aqui ao 28, que estavas no Éden, jardim de Deus, andava nas pedras afogueadas. Então, essa condição diz que existiu um Éden. Se era esse mesmo Éden, criado depois, colocado no Oriente, ou um Éden existente,
Aí é uma espécie outra de um Éden espiritual, porque alguns fazem essa Éden- divisão um Éden entre o Éden espiritual. vegetal, o Éden mineral, enfim. Mas As pedras afogueadas estavam no Éden, né? Isso está marcado lá. Né? eu Dá não pra tirar entendo esse cenário, a né? teoria do gap, pastor, porque é uma teoria muito nova comparado a 2000 anos de história do cristianismo. Nenhum dos pais da igreja, até mesmo os escolásticos, assim, não tiveram essa compreensão. Ela fica forte com a ascensão do cientificismo ao tentar ligar a ciência com a Bíblia. Então, precisamos dar uma explicação para os dinossauros, teoria do gap. A idade da Terra, porque A tem não idade sei da quantos Terra, bilhões de anos. exatamente. Não dá, então tem... Então, eu já não concordo mais com a teoria do gap. Até mesmo o livro do profeta Isaías diz que o Senhor não fez a terra para que ficasse vazia, né? Então, eu compreendo que a teoria do gap hoje não coaduna com o texto bíblico.